Eu não conheço. É coordenador da Ecomood Portugal, é embaixador do Pacto Climático Europeu e é membro também de várias plataformas nacionais e internacionais de sustentabilidade ambiental e social. Além de criar conteúdos e formatos de atividades, é orador convidado para muitos eventos e webinars de sustentabilidade e mobilidade e escreve regularmente para publicações como a Blue Auto, a Green Future, a Auto Magazine ou a E-Mobilidade Mais. Obrigado. Antes de mais, vou pedir a vocês duas que estão ao fundo para vir aqui para o pé de nós. Não, Sim, sim, elas só olharam duas. para trás, só vocês pensam. Olá, boa tarde. Eu sou o António, como disse, o Bernardo, e vou tentar despachar a minha parte, porque o que interessa depois é a vossa. Vamos fazer aqui depois uma atividade, ou seja, vou-vos pôr a trabalhar, basicamente. Mas acho que tem interesse. Tenho pena que Engenharia do Ambiente não tenha mais gente, mas pronto, é o que é, e vamos fazer aqui um pequeno exercício relacionado com a mobilidade, o que no vosso caso também tem a ver com aquilo que se chama Smart Design of Cities, que tem a ver com a vossa área também de Engenharia do Ambiente, neste caso mais em ambiente urbano. Ora bem, pensem isto, digo-vos alguma coisa? Sim. Assim de repente há ali alguma coisa que vos salta à vista. Estamos no centro de Lisboa. Assim mais de perto. Alguma coisa vos diz alguma coisa? Assim de repente. Estamos a falar de mobilidade, ok? Bom, então deixem-me dizer-vos que isto é basicamente a última bolsa de estacionamento gratuito no centro de Lisboa. Pior ainda, com lugares marcados no passeio e os peões a andarem na estrada. Isto não é só anacrónico, Olha, nem vou adjetivar mais. Ora bem, isto tem a ver com uma cultura que, muito arraigada nas pessoas da minha idade e que felizmente na vossa já se está a perder um bocado, que é o carro é um complemento de nós. É como se fosse mais um membro. E tudo, as nossas cidades foram absolutamente redesenhadas em função do automóvel e que na realidade a maior parte de nós, mesmo os que somos condutores e que temos automóvel, passamos pouco mais, às vezes muito menos do que 5% do nosso tempo, das nossas vidas ao volante do automóvel. O resto do tempo somos tudo o resto. Somos peões, somos ciclistas, somos cidadãos. Mas as cidades foram sendo redesenhadas em função do automóvel. Ora bem, antes de mais deixem-me perguntar como é que vocês chegaram aqui. Eu vim de comboio e metro. Alguém daqui veio de automóvel individual? Já sabemos de onde é que vem, se calhar também não tinhas muitas alternativas. O resto foi tudo transportes coletivos, a pé. Quem veio a pé? Quem é que é sortudo e vive perto? Boa. Não é porque sou sortuda. Foi só porque apanhei uma molha. Plataformas de partilha de veículos, bicicletas, trotinetes, alguém veio? Não? Está bem. Ok. Tenho-vos a dizer que eu faço sempre esta pergunta, mesmo quando o tema não é este, faço sempre esta pergunta no início das palestras e dos debates, etc. E mesmo em salas cheias, isto tem vindo a melhorar. Há 10 anos atrás, quando eu comecei nisto, quem é que veio de automóvel e era tipo a sala toda, e hoje em dia já vai sendo uma percentagem mais pequena. Isto é uma boa evolução. Ora bem, para conseguirmos que as pessoas deixem de usar o automóvel quase indiscriminadamente, precisamos ter soluções alternativas, até porque o automóvel tem esta imagem de independência e vou à hora que quero e por onde quero e por aí fora. Para isso, portanto, precisamos que as alternativas sejam pelo menos tão confortáveis e tão temporalmente eficientes como o ir de automóvel. E é aí que entra aquilo que se chama mobilidade integrada, ou normalmente chama-se também a integração intermodal. É assim que conseguimos menos automóveis e cidades mais felizes. Ora bem, intermodal, isto quer dizer, como é óbvio, que tem que haver coordenação entre vários modos de transporte. Por exemplo, eu hoje, se não tivesse a chover, eu teria vindo de bicicleta da minha casa até ao comboio, na linha de Cascais. Depois, não dava para ser, infelizmente, na estação de São Pedro, que é onde eu vivo, porque eu não tenho maneira de descer escada abaixo, escada acima com a bicicleta. A minha bicicleta pesa 40 kg, ainda pesa mais do que esta. E, portanto, não tinha como entrar no comboio de bicicleta. Aqui temos já uma falha de mobilidade integrada, certo? Tinha que ir até outra estação a seguir para conseguir meter a bicicleta no comboio e depois, no caso extremo, tirava a bicicleta e vinha a bicicleta até aqui. Isto é mobilidade integrada. Ou seja, neste caso, entre mobilidade ativa, a bicicleta, e o comboio. Como estava a chover e eu não nasci para sofrer, e ser ativista não implica necessariamente ser masoquista, apanhei uma molha a pé até ao comboio,
vim de comboio, passei para o metro, aí há mobilidade integrada, na mesma estação, no Caixo de Dré, passo diretamente do comboio para o metro e saí aqui em baixo, depois apanhei outra molha, Alameda acima. Pronto. Mas, portanto, vim também entre a mobilidade integrada, pedonal, ativa, portanto, comboio, metro, certo? E depois novamente pedonal. Aqui temos um exemplo também de mobilidade integrada. Isto é um hub, já começaram a aparecer e vão aparecer muitos por esse mundo fora, e na Europa sobretudo, em que temos coletivo, mobilidade coletiva, certo? Aqui com a paragem, e neste mesmo ponto temos plataformas de veículos de partilha, postos de carregamento de veículos elétricos, e neste caso aqui estou a representar também enquanto veículos de partilha, infelizmente já houve em Lisboa e desapareceram na pandemia, havia 2 plataformas, é importante elas voltarem. Uma coisa é um carro para cada um de nós, outra coisa é um carro que vai sendo usado por umas dezenas de pessoas ao longo do dia. Okay? Reduz logo muitos carros. E depois já vos dou outro exemplo engraçado disso. E depois aqui uma cargo bike, que é um excelente, esta é uma cargo bike também, mas esta é das mais simples, é um excelente exemplo também de como pode haver mobilidade integrada. Eu aqui, em vez desta, gostava hoje de ter, mas eles enganaram-se, não trouxeram essa, uma dobrável, que é um bom exemplo também de mobilidade integrada, porque estamos a falar de uma bicicleta que eu dobro, meto na mala do carro, ou dobro e levo no comboio, ou por aí fora, certo? Então, hoje em dia já vão inclusive aparecendo apps, nós colaboramos com a Liric, mas tem uma app onde tem o que está livre nos parques, portanto, a lotação dos parques de estacionamento em redor da cidade, as carreiras de autocarros, onde é que estão os pontos da Biclis, que é a plataforma de partilha de bicicletas de lá, e tudo enfiado numa app, ok? Ora bem, depois outra vertente importante é a coordenação, que é outra coisa que falta muito. Eu posso dizer que já me aconteceu ir de bicicleta por uma ciclovia e percebi exatamente onde é que estava a mudar de município, ou a mudar de cidade. Foi onde acabava a ciclovia e não tinha nada a seguir. Aqueles senhores fizeram, não falaram com os outros não fizeram, acabou-se a ciclovia ali. Portanto, é muito importante haver essa coordenação regional e também nacional e até internacional. Por exemplo, neste caso é um exemplo, a Comunidade Intermunicipal da região de Leiria criou uma entidade para coordenar com os vários municípios, até porque muitas vezes depois tem que se lidar, eu quero cortar mais fitas que ali o meu vizinho do lado, ou eu quero fazer mais brilharetes que o meu vizinho do lado, e portanto eles criaram aqui uma plataforma regional para coordenar a mobilidade naquela zona. E nós temos aqui um outro exemplo também, neste caso só rodoviário, mas que foi a criação dos transportes metropolitanos de Lisboa. Estes transportes, leia-se autocarros, caminhonetas, é só rodoviário, e depois eles andam a ter que bater à porta do CP, do metro e tal, a dizer, pá, coordenem-se aqui um bocadinho connosco, mas pelo menos a nível rodoviário isto já implicou coordenação, já implicou integração, porque passámos a ter a mesma entidade a coordenar, a criar as linhas e a coordenar todas as entradas e saídas rodoviárias de Lisboa, os transportes coletivos de entrada e saída de Lisboa. Deixem-me dar-vos este exemplo que é muito interessante. Isto é o Mobility Factory, digamos, é uma cooperativa, é uma plataforma em que só associações e cooperativas é que entram, tem base em Barcelona. Aqui foi quando foi a inauguração da plataforma de uma das empresas, ou cooperativas, aliás, que fazem parte daquilo, que foi a de partilha de veículos. Instalaram também solar para alimentar os veículos elétricos, certo? Logo aqui também uma solução eficaz a todos os níveis. E depois posso-vos dizer que neste momento esta plataforma é uma de 16, eles têm partilha de bicicletas, têm cooperativas de energia metidas ao barulho que depois fornecem energia aos outros membros. Todas as entidades que entram para esta plataforma passam a ser donas, digamos, cooperantes disto, certo? É mesmo um modelo cooperativo. E posso-vos dizer, por exemplo, que aquela plataforma de automóveis neste momento tem 80 e qualquer coisa carros e está a ser utilizada por cerca de 1000 e poucas pessoas. Isto para o rácio normal de carros por cidadão implica um decréscimo gigantesco. Posso dizer, por exemplo, que em Portugal existem 6.500 automóveis a circular. 6.500.000 automóveis a circular. Ou seja, é 65% do número de habitantes. Se fôssemos por aí, aquilo implicava 700 e tal carros a circular, em vez disso andam 80, certo? Ou seja, continuamos a ter automóvel, mas já de uma maneira muito mais racional e muito mais sustentável.
Esta parte, por acaso, eu tinha-me esquecido de tirar. Pronto, isto é só, nós temos feito muitas coisas relacionadas com este tema. Nós, Ecomood, eu depois no fim, quando acabarmos, quem quiser, eu posso dar-vos uma ideia do que é Ecomood. E quem quiser, inclusive, colaborar connosco, nós trabalhamos só com voluntariado pago, porque é sustentabilidade ambiental e social, e portanto não queremos ninguém a gastar dinheiro para ajudar a sociedade, já basta gastarem o tempo, e portanto quem quiser depois colaborar connosco a nível de voluntariado pago, a gente depois conversa. Mas só para vos dar uma ideia, por exemplo, esta foi em 2020, creio eu, já andávamos a tentar, e teve a participação desde o Secretário de Estado da Mobilidade, uma série de gente assim, já andávamos a tentar que eles percebessem que era preciso haver esta integração, e isto foi um artigo meu recente não, este já tem para aí 2 anos, também relacionado com a mobilidade integrada. Posso dizer que o deste mês, o desta semana, saiu a semana passada, desta mesma revista, chama-se o Exemplo de Paris, mais bicicletas do que automóveis no espaço de um mandato. A Presidente da Câmara de Paris conseguiu, no primeiro mandato, que neste momento eles já tenham mais do dobro de viagens diárias feitas de bicicleta em relação ao automóvel. Isto é um passo enorme em frente. E com isso também aumentou a felicidade em Paris. Ora bem, mobilidade urbana, e agora vamos concentrar na urbana, e até porque é onde se junta mais gente, a mobilidade fora dos grandes centros urbanos é outra realidade completamente diferente, não vamos agora abordá-la, mas aqui temos as várias questões, são a pendularidade, ou seja, temos muita gente, até porque está caríssimo viver dentro de Lisboa, por exemplo, temos cada vez mais gente a viver nos arredores, mas a ter que entrar e sair em Lisboa todos os dias, é a pendularidade. O trânsito que isso gera, quer de entrada e saída, quer dentro da própria cidade. O espaço, a cidade tem o espaço que tem, e grande parte dele está ocupado por automóvel, e mesmo assim andamos às voltas e voltas e voltas à procura de um espaço para estacionar o carro. E depois, uma questão de segurança também. Continuamos a ter carros que fazem dos zeros fora da lei em 3 segundos, e isso é permitido. Já a minha bicicleta, perigosíssima, tenho que desligar o motor aos 25 à hora, porque ela é muito perigosa, mas eu posso comprar um carro com 1000 cavalos que faz dos zeros fora da lei em 2 segundos. E depois andar por aí como eu quiser. Mas a segurança é também depois no interface, por exemplo, do automóvel e do autocarro e do caminhão com o peão, com o ciclista, por aí fora. Estas são as questões de base. E depois, claro, as emissões, certo? Continuamos a ter uma frota rodoviária, sobretudo powered by combustíveis fósseis, e, para vos dar uma ideia, há diferenças. Se estivermos a falar, por exemplo, de combustível de aviões, os números não são estes, mas em média, diesel, gasolina, por cada litro que queimamos, são 2,6, vamos arredondar para 2,5, que é mais simples, 2,5 kg de CO2 emitidos, além depois das partículas, dos metanos, dos nitratos, por aí fora, certo? Isto é aquilo que nós andamos a respirar nas nossas cidades para continuarmos a ter 2 toneladas de plástico e de metal, todos giros, para andar de um lado para o outro, às vezes para ir ali ao café da esquina. Ora bem, no caso dos elétricos, e atenção que eu aqui estou só a falar da pegada de circulação, não estou a falar da pegada de produção, é toda uma outra conversa, e que infelizmente a mobilidade, os transportes neste momento têm cerca de 1/4 da pegada do CO2 emitido pela humanidade, mas só aí está a circulação. A pegada de produção dos veículos está na indústria, porque se então a puséssemos aqui a coisa ainda era muito mais grave. Mas só falando da circulação neste momento, até porque temos pouco tempo, não há pegada na circulação, não está ali a ser emitido nada, e a eletricidade que estamos a usar, neste momento em Portugal já andamos cerca dos 70% produzida a partir de renováveis, portanto também com 0 emissões na captação, ok? Eu não gosto de falar de produção de energia, gosto de falar de captação. Energia é coisa que não falta, temos é que aprender a captá-la melhor. Ora bem, na coletiva, seja a combustão, seja a elétrica, a questão é depois dividir aquela pegada pelo número de passageiros, pelo número de pessoas que lá vai dentro, certo? Ora bem, na mobilidade ativa, estou a emitir alguma coisa? Não estou, não? Pronto, é 0. Ora bem, lá está, houve pegada a produzir a minha roupa, os meus ténis, houve pegada a produzir a bicicleta, estamos a falar da circulação, ok? Ora bem, em Lisboa, e vocês ajudem-me se eu me esqueci de alguma coisa,
temos os nossos veículos próprios, carros, motos, bicicletas, etc. Temos a hipótese de boleias, que já reduz bastante. Uma coisa é eu sozinho no carro, outra coisa é eu dar boleia a mais 3, vamos a dividir aquela pegada por 4, certo? E depois em termos de transportes de entrada e saída de Lisboa, temos a CP, Carris Metropolitana, a Transferes e Fertax. Esqueci-me de alguma? Sim. Rodoviário do Oeste, Rede Expressos. Sim, mas isso já é de mais distância. Eu estou a falar só dentro da área metropolitana. Mas sim, certo. sim, tudo. Como disse, entrada e saída, achei que... Sim, entrada e saída, mas estou a dizer aqui dentro Certo. da Grande Lisboa, da área metropolitana. Sim, diz, desculpa. Podemos considerar as giras? Podemos e devemos. Ora bem, depois dentro da cidade, porque aquilo era para entrar e sair de gira, por muito gira que eu seja. Carris, metro, táxi, TVDE, gira, trote de gira. Não sei se há mais bicicletas privadas também, agora não me lembro. Eu acho que há, mas também não sei o nome. Mas acho que há umas azuis. Mas é indiferente. Estamos a falar de plataforma de partilha de bicicletas, plataformas de partilha de trotinetes e Cultra. Atenção, estes veículos todos, há os próprios também estão bem, muito obrigado. A Cultra, sabem o que é? São as scooters, certo? Que há para transporte, há muito, por exemplo, as Dominos Pisas e por aí fora e tal, não têm veículos próprios, têm da Cultra, e a Cultra são scooters, na realidade, que há combustão e elétricas, e eles estão em processo de ir para 100% elétricas. Por isso é que nós já colaboramos com eles quando eles começaram a aposta nas elétricas, agora parámos porque a coisa parou um bocado, quando eles chegarem às 100% elétricas a gente volta a colaborar com eles. Ora bem, isto é basicamente, portanto, a oferta que existe para nos mexermos de um lado para o outro em Lisboa, tirando o andar a pé, certo? Ora bem, então, agora vou pôr-vos a trabalhar. Vamos pensar aqui em cenários de vir de casa para o técnico e do técnico para casa, certo? A ideia é contabilizarmos um itinerário que seja eficiente a nível de custo, de tempo, porque eu dou-vos um exemplo. De minha casa ao Cacém, eu moro na linha de Cascais, portanto, São Pedro de Estoril, o Cacém fica a 15 km de minha casa. De carro eu demoro 20 minutos. Em qualquer altura do dia, mais ou menos. De transportes coletivos, a melhor solução que eu tenho demora 2 horas. Isto é absolutamente ineficaz. Não vou largar o carro nunca, não é o meu caso, mas sim, lá está. Que o meu veículo dia-a-dia é uma coisa destas, ali à volta, e que uso muito transporte público, se eu tiver que ir a algures na linha de Sintra, vou de carro. Porque não posso perder metade do meu dia para ir ter lá uma reunião num quarto de hora e vir-me embora. Pronto. Portanto, o tempo aqui também é um fator. Não tem que ser igual, obviamente, mas é um fator. O impacto, e o impacto lá está em termos de espaço, de sermos mais uns no trânsito, por aí fora, e as emissões. Okay? É isto que vamos pensar. Aqui estão 3 cenários, se calhar vamos dividir-nos, já vemos em quantos. Tenho aqui 3 cenários de base, mas não precisamos de fazer estes. Antes de mais, quem é que daqui vem de fora de Lisboa? Diariamente ou... Fora tipo... Normal. Quem vive fora de Lisboa e vem para o técnico partindo de fora de Lisboa. De onde? Ixi. É lá, isso é mesmo fora. Abrantes. Abrantes, isso é mesmo fora também. É distrito ou concelho? Eu preferia na área metropolitana de Lisboa, que é para não irmos ter que usar este cenário e usarmos o vosso. Amador é um bocadinho já perto demais. Raios. Corroios. Corroios é bom. Olha, temos ali uma líder de grupo. Boa, vamos fazer um cenário com ela. Peniche também pode ser. Pronto. Los amigos de Peniche. Gosto muito de lá ir, por acaso. Alverca? Boa. Eu tinha, em vez de Vila Franca, temos Alverca que é um bocadinho mais perto. Então, se calhar, vamos dividir-nos em 3 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Era melhor 4, mas sim. Vamos mais um cenário. Se calhar, não tem, olha, vamos para um cenário que não existe aqui ninguém pelos vistos. A Amadora, em vez de vamos fazer de conta que em vez da Amadora vives no Cacém. Quem é que era da Amadora? Ok? Pode ser? É a tua linha? Vamos fazer de conta que é Cacém. E assim já estamos mais equilibrados. Portanto, temos Corroios, Peniche, Cacém e Alverca. Dividam-se, eu não vos quero escolher, dividam-se entre vocês com estas 4 pessoas. Podem se organizar agora por aqui e
aqui eu vou-vos dar estes exemplos. Portanto, vindo de Alverca ou Vila Franca, temos, ora, as pessoas não vivem na estação de comboio, certo? Prestem atenção mais um minutinho e depois já para eu vos passar a tarefa, ok? Portanto, temos o primeiro trajeto que é até, neste caso, à estação de comboio, há outro, ou até à paragem das caminhonetas, da Carris Metropolitana, ok? Pronto. Sempre, vamos fazer sempre um cenário só, ou seja, sair de casa, pegar no carro, vir para o técnico e voltar para casa de carro. Ou vamos fazer só para um lado para demorar menos tempo, ok? Vamos ser, cada um de vocês, por favor, é dois cenários, vim de carro, quanto é que e vamos fazer de carro a combustão, neste caso. Quais seriam as emissões, o tempo, isto é para chegar às 9 da manhã, ok? Não é às 11, nem ao meio-dia, quando há menos trânsito, é mesmo quando é chato. E depois o outro cenário é as alternativas a vir só de carro e vamos fazer, depois fazermos uma comparação de tempo, de pegada, de impacto, por aí fora. Atenção que só no carro, no tempo, considerem também, vamos fazer de conta que nós não estamos na tal última bolsa de estacionamento gratuito no centro de Lisboa e, portanto, vamos considerar não só o tempo que vocês demoram à procura de um lugar, como depois o custo do parquímetro, ok? E depois, a alternativa é até ao transporte coletivo e depois desse transporte coletivo para outro transporte coletivo, para uma plataforma de partilha de veículos, é convosco. Vamos tentar desenhar cenários diferentes. Eu vou estar disponível, vão-me perguntando tudo o que quiserem, eu vou estar por aqui para vos ajudar. E outro exemplo, por exemplo, em vez da Amadora a Cacém, é a mesma coisa, só carro, e depois é de carro até à estação de comboio, ou a pé até à estação de comboio, ou depois também depende da distância que vivem da estação de comboio, ok? Ou a bicicleta até à estação de comboio, depois vir de comboio, trazer ou não a bicicleta, se for esse o caso, e depois do comboio, como é que chegam aqui já dentro de Lisboa. E a mesma coisa de Corroios, por acaso eu tinha posto de fogueteira lá mesmo ao lado. Já estão divididos por grupos. Este é um grupo, o vosso grupo é? Peniche. Cacém. É aqui? Aqui é a Alverca. Aqui é a Alverca e ali é? Pronto. Agora, algo útil também para vocês, não especificamente em relação a isto. São um grupo, dividam tarefas. Nós temos, que horas são isto? Vamos ter, isto é até às 4h15, para aí? Pronto. Vamos considerar 40, 45 minutos para fazermos isto. Vamos tentar ser o mais rigorosos possível. Eu vou-vos ajudar, vou-vos dizendo o que é que vos está a faltar. Dividam tarefas, vão procurar informação online em relação... Por exemplo, imaginem que vocês metem-se a vir de autocarro. Os autocarros que temos são quase todos ainda a combustão. Têm que ter uma noção do consumo do autocarro e depois dividir pelo número, pela lotação. Okay? Outros preocupem-se mais com o tempo. Portanto, definam o trajeto primeiro e quais são os meios que vão usar. Pode acontecer a meio vocês perceberem, espera lá, é mais eficaz substituirmos isto aqui, o metro pela partida pelas giras, ou vice-versa. Vejam, podem ir alterando enquanto estão a fazer o trabalho. Mas pensem nisso. Portanto, é o melhor trajeto em termos de tempo, de impacto, de custo e, sobretudo, e lembrem-se que esta é que é a questão de base, a sobrevivência dos 8 mil milhões está um bocadinho acima da vossa poupança de 5 ou 10 minutos e do que vos apetece poluir mais por causa disso. Portanto, nós todos temos que estar acima do umbigo de cada um de nós. Portanto, tenham a base disto, tenham em consideração as emissões. Ok? Mas tenho tudo o resto em conta. Se me disserem, não, a única alternativa era, como eu disse, 20 minutos, 2 horas, aí até eu me calmo. Ok? Pronto. Então, podem começar, bom trabalho, eu posso vos ajudar. Depois gostava que cada grupo viesse cá dizer qual é o trajeto que decidiram e quais são os meios que vão usar e os números, está bem? Se alguém quiser comentar alguma coisa, sim. Mas imagina, mas não está assim. Boa questão. Vamos por está. É uma coisa que está estudada e então.
Portanto, aqui, quem é que é de Peniche? Então, pessoal, estas são as contas, como é que chamas? Raquel. As contas da Raquel para vir de Peniche e voltar. É a de mais longe. Então, Nós contabilizámos 1h30 a cada viagem, portanto 3 horas no total de carro, sendo que na realidade é 1 hora de carro, mas como é na hora de ponta pusemos mais um bocadinho e como podemos andar à procura de lugar mais um bocadinho, então pronto, ficou 1h30. Depois, nos custos de vir de carro, considerámos 8 euros de parquímetro, 7,30 € de portagens, 21 euros de combustível e no total os custos todos são 36,30 €. ok. E, essa hora e meia às 9 da manhã é absolutamente irreal, tenho-vos a dizer. Muito mais do que isso demoram para chegar aqui. Bom, mas pronto, adiante. Mas 36 € e as emissões? As emissões são 29,85 kg de CO2. E o que é que consideraram? Não, só do carro, ok. Do carro. Tá bem. Agora, então e a alternativa? Pronto. Na alternativa, o tempo que nós contabilizámos foram 5 minutos. Neste caso é em questão à casa da Raquel, portanto, 5 minutos de casa até à paragem do autocarro. A pé. Depois 1h15 de autocarro, mais 10 minutos de metro e 5 minutos da paragem da estação do metro até ao técnico. Ou seja, dá 3 horas também de... 1h30? Sim. Ok. Portanto, no resto do dia isso seria ela por ela, sendo que na hora de ponta a alternativa sustentável até ganha em termos de tempo ao automóvel. Sim, mais. A nível de custos, contabilizámos 3,70 € pelo bilhete do metro, 18,60 € do autocarro, isto dá 22,30 € diárias. Depois, emissões, contabilizámos 3,12 kg, mais os 10 gramas do metro. Pronto. Portanto, primeira comparação, o sustentável ganha a todos os níveis, certo? Há algum que não? Sim. Em tempo, sim. Sim. Em tempo, lá está, se considerarmos numa hora de ponta. Sim, se não é ela, mas é ela por ela, o que também já é muito bom. Sim. Em tempo ganha, pronto, dependendo da hora do dia. Em custos também. Em custos, qual é a diferença? 36 para 22, portanto ainda é mais de 36 para 22 e emissões é 10 vezes menos. Ou seja, portanto, em vez de 30 e tal quilos de CO2 são 13 e tal. É isso, não é? Exatamente. Pronto. Muito obrigado. Obrigada. Quem é agora? Olha, vá, vocês estão à frente. Se estão-me a obrigar a decidir eu. Vocês vêm de onde? Da Alverca. Quem é que é da Alverca? Ninguém diria. Se eu soubesse que era mais do que uma, tínhamos ainda posto a fazer outra comparação. Mas pronto, já vamos. Nós temos 4 percursos diferentes. Boa. Temos um que é o carro, que se demora mais ou menos 35 minutos ir. Quanto? 35. 35, ok. Então a demorar é tipo 1h10. E temos que ir e volta, gastamos 8.000 gramas de CO2. 8 quilos? Sim. E o custo a contar com combustível e parquinhos é 12,62 €. Mais as portagens. Não temos portagens. Pois não. Alverca não pode. Entrou a seguir. Pois é. Entrou na portagem. Ok. Portanto, está bem, vá. Já recapitulamos no fim. Agora, as alternativas. Depois temos comboio e metro, que é 2 horas ir e vir. Vocês moram perto do comboio? Consideramos 10 minutos, que é uma média entre nós duas. Ok. E depois ir do metro para o técnico. E dá 1 kg, mais ou menos, de emissões. E custa 8 € tudo. Depois, comboio... E tempo? Sim. 2 horas ir e vir. E no outro era 1h10, também estão a ser muito... O pessoal está a ser muito favorável ao carro, tendo em atenção que estamos a falar de estar aqui às 9 da manhã. Vocês não costumam ter que estar aqui às 9 da manhã, pois não? Sim, Às mais vezes cedo, mas às vimos oito. de transportes. Pois, mas vem em transportes. Experimentem um dia meter-se no carro e vão ver, tragam um lanchinho Mas é que eu já fiz isso. para o caminho, senão morrem de fome. Vamos. Depois temos comboio de bicicletas girem, que vamos a pé até à estação. Depois vamos até o Arieiro, vamos de bicicleta do Arieiro até o técnico. Então contamos 45 minutos uma ida, volta é tipo 1h30, pronto.
deu mais ou menos 800 gramas de CO2 e custa 4,30€. E comboio a pé é a mesma coisa de ir até o Ourier, só que em vez de bicicleta vamos só a pé desde o Ourier até ao técnico. Contamos 54 minutos ida, então quase 2 horas, e 760 gramas e os mesmos 4,5€. Não contei os 2€ da bicicleta, mas então... No outro é 6,5€. Não, é... 6,30€. Sim. Pois, vocês não são residentes em Lisboa. Então, vamos aqui pensar algumas coisas. Primeiro, só assim linearmente, custo, tempo e pegada do carro é quanto? Portanto, vocês 35, vamos para 3/4 de hora. Mas pronto, 45 minutos, vamos fazer só 45, portanto, hora e meia. 8 kg de emissões. 8 kg de emissões, ida e volta? Sim. Ok. E custo? 12,60. 12,60. E os trajetos, para vocês, qual é o melhor dos trajetos alternativos? Qual é o mais eficaz? Para nós é comboio e metro. Ok. Mas, também por causa do conforto e assim, mas se fôssemos até Ourier e depois a pé, não apanhávamos metro, ficava um bocadinho mais. Sim. Aqui entra uma coisa de nós, para vos dizer, nós quando fazemos, em vez de estarmos a falar só de mobilidade integrada, quando estamos a falar especificamente de mobilidade ativa, o que eu costumo dizer é, de carro é uma deslocação, de bicicleta é um passeio. E aqui é a mesma coisa, ou seja, de comboio e metro acaba por ser, é uma deslocação, podem vir fazer outras coisas e tal, vindo a pé ou de bicicleta, ainda há uma vertente de socialização, de panorâmica, de ver a cidade, de vida, ok? Pronto. Ou seja, é usar o tempo da deslocação para viver, não, em vez de ser só para nos deslocarmos, ok? Pronto. Mas então, no vosso caso, acham que o mais eficaz seria comboio e metro, é isso? Com uma pegada de? 1 kg. Em vez de? O a pé? Do carro. 8. Pronto. Aqui neste caso vamos pôr aqui uma situação que é, vivem duas em Alverca. 2 de carro, o custo seria na mesma 12, portanto passava a ser 6€ e tal cada uma, continua a estar acima. A pegada, em vez de 8, 4, continua a estar bastante acima. E o tempo continua a ser o mesmo, não é? Portanto, de comboio e metro, qual é o quanto tempo? É 1 hora ida. 1 hora para cada lado. Portanto, passámos de hora e meia para 2, mas se calhar é uma diferença que justifica reduzirmos a pegada desta maneira, certo? Muito obrigado. Next. Vou ter que obrigar eu outra vez? Então vá. Vocês tiveram umas desistências pelo caminho. Vocês vêm de onde? Cacém, ok. Neste caso, na realidade, São Marcos, certo? Sim, nós temos de São Marcos. É de São Marcos. Então, Nós consideramos só dois percursos, um de transportes e um de carro. O de carro demoraríamos 31 minutos, porque são 21 km. é sério. É o que eu digo. Esqueçam, eu conheço gente que vive em São Marcos. Para chegar a Alfragide, não é Lisboa, é Alfragide, demora 1 e tal por dia. Para cada lado. Para cada lado. Mas Se sim, calhar, pronto, isto não está muito bem. mas sim, não, porque isso é o que deu o Google Maps, certo? Sim, nós temos a hora de chegada às 9. Sim, mas está bem, vá. O combustível deu-nos 2,5€, o parque sendo 1€ por hora, 8€ ao fim do dia, e por portagens 1,70€. Então no total fica 12€, 11€. Atenção, aqui um pormenor curioso, que é o Google Maps disse que o melhor trajeto, sabem onde é que é São Marcos? É à beira do IC19, junto ao Cacém. De carro, o Google Maps diz, não, esquece lá isso, vais até à A5, portanto quase até à beira-mar, à linha de Cascais, e depois entras na A5 para vir para Lisboa, porque se meteres no IC19, esquece, ficas lá parado. Não deixa de ser curioso, são muito mais quilómetros. Sim, muito mais vezes, Pronto, como é portagens. vá. Pronto, fica 11€, quase 12€, e de emissões deu-nos, sendo gasolina, 2 kg, Não pode ser. 40 kg de CO2. Consideraram 7 litros ao 100, Sim. vezes 2,5, 2,5 kg por litro? Não pode ser. Não está a dar bem. Não. É mais. Quem fazia a conta no instante? São quantos quilómetros? São 21. 21? Então é 21,
7 está para 100, como 21 está para... Não, perdão. 100 está para 7, como 21 está para... 21 só uma viagem? Sim. Sim, depois multiplica-se por 2. Quanto é que dá? 7 está para 100. 21. Não. 7 está para 100, como X X está para 21. E o pessoal da engenharia... 21 vezes 7 dividido por 100. 7,46. Depois já multiplicando por 2,5? Sim, sim. Ok, pronto. Dá 7 quilos e tal. Ok. Pronto, ainda pior. Pois? Pronto, de transportes dá-nos 1 hora e 5 minutos, sendo que apanharíamos um autocarro de casa até à estação do Cacém, o comboio do Cacém até Entre Campos e nós admitimos que íamos a pé para não ter que apanhar o metro. E o bilhete do autocarro, nós não pagaríamos nada, mas se você fosse, teria que pagar 2,10€ de autocarro, o comboio 2,15€ mais 50 cêntimos para o cartão e a pé por nada. Isto daria 4,75€ só para o técnico. 9,5, portanto. Sim, 9,5 e de emissões deu-nos 323 gramas. Em vez de quase 8 quilos. Certo? Pronto. Portanto, tempo perde aí um bocado, certo? É metade do tempo, mas não, é o dobro do tempo e metade do dinheiro. Praticamente. Não, o carro, de carro, tanto não era meia hora, era 3 quartos de hora, seria hora e meia, e assim de vindo de comboio, qual é o tempo? 1 hora e 5. Para cada lado? Sim. 2 horas e 10. Portanto, aí perde um bocado. Mesmo assim estamos a falar de 40 minutos no total. E nós não vimos a guiar o comboio, nem o metro, portanto temos de vir a fazer outras coisas, ok? No carro não. Quer dizer, não convém, pelo menos. E custo das duas opções? Transportes públicos 4,75 e de carro 11, 12 euros. Ok. Muito obrigado. E agora o pessoal de Correios. Essa última parte que eu disse é um fator importante, estamos a falar de qualidade de vida. Uma coisa é 1 hora e meia enfiado num carro, em que eu é que tenho que andar a mexê-lo, nem que seja de metro a metro, mas sou eu. Não. Outra coisa é eu vir, alguém vem a guiar o comboio, alguém vem a guiar o metro, eu venho na minha vidinha. Okay? No caso da galinha de Cascais. Da segurança e tudo mais. Mais segurança, mais... Sim, os índices de segurança então não tem nada a ver. Os índices de acidentes e de mortes de transporte coletivo é que não são sequer do mesmo campeonato dos acidentes rodoviários. E depois, por exemplo, no meu caso, eu ainda tenho outra vantagem. É que eu tenho uma ferrovia panorâmica, não é? Eu venho, a maior parte do tempo venho com uma vista linda, que infelizmente normalmente não venho a ver que tenho a trabalhar, mas pronto, mas isso é culpa minha. O que não tem nada a ver com o vir ali. Coisa que eu mais gosto é ir a passar de comboio, só estou parado na marginal, no carro. É lindo. Isso é verdade, isso é quando Pessoal, vá. Então vamos começar pelo carro, Sim. que consideramos na ida 45 minutos, que é o máximo que dizia no Google Maps. Estamos a falar de vir pela 25 de Abril, certo? Pela ponte 25 de Abril. Ok. E são 14 km e as portagens 2,15€. E de combustível 1,47€, que é 1 litro. Quantos quilómetros são? 15, 14. 1 litro. 1 litro para cada lado, sim, ok. Tá. Sim, Estamos a falar só para um lado, isto é ok. ida. Sim, Depois, ok. na volta, é um bocadinho mais, é 1 hora, e são 15 km, as portagens também é 2,15€ e o combustível é 1,58€. É mais ou menos, é parecido. Estás a considerar quanto tempo? 1 hora. 45 minutos para cá e 1 hora para lá. Sim, está bem. Depois, Eu gosto, o pessoal ouve quem é que aqui alguma vez ouviu o trânsito de manhã na rádio? É logo a primeira coisa. O trânsito para a ponte 25 ele chama-se Eu atravesso a margem, eu venho da margem sul todos os dias. de carro. Não, de carro não. Pronto, mas de carro, a primeira coisa que se ouve logo é a fila para a 25 de Abril está na segunda ponte do Pragal, e é quando eles dizem isso e na realidade querem dizer está até ao fogoteiro, mas pronto, há pessoal que sai à fila no fogoteiro para entrar na autoestrada, ok? Uma fila gigantesca, mas pronto, sim. isto é o Google Maps. Eu sei. O Google Maps gosta muito de automóveis. Nós consideramos o máximo também. Sim. Mas pronto. Depois, parquímetro, são 8 horas, por isso 8€. E tempo para estacionar, consideramos 20 minutos, procurar lugar, chegar ao técnico e voltar. Por isso, o custo total foi 15,30€, o tempo 2 horas e emissões 5 kg.
Boa. Portanto, em termos globais, comparação, Perde. o carro perde em custo, Sim. em tempo. É o melhor. Qual é a diferença? 15 minutos. 15 a 20 minutos. Ok, nem vou comentar. 15 a 20 minutos, tendo em atenção que 45 às 9 da manhã, às 8h30 da manhã, siga. E depois a pegada, que é isto, não há volta a dar. Perde. Quanto é que é uma e outra? as outras opções. Eles vão falar das outras coisas. Vamos falar depois, vamos fazer a comparação. Ok. Yeah. Então vá. Então, a opção de ir de metro de superfície da margem sul, mais o barco, de Sim. Cacilhas até ao Cais, e mais o metro de Lisboa do Cais até a Alameda. Isto dava 48 minutos, um trajeto, não é? Mas com os tempos de espera e a interligação, fica cerca de 2h20 ida e volta. Portanto, 1h10 para cá. Ou seja, estás a considerar que seriam 45 e passa a ser por causa dos tempos, Sim. das deficiências de integração. Tempos de espera e também, pronto, Ok. que é preciso Sim. caminhar em alguns das Ok. paragens. Para o estudante o custo é zero, mas se fosse alguém que comprasse bilhete é 8,5€ ida e volta. Emissões é 170 gramas de CO2. Sim. Em vez de 5 quilos. 5 kg. Ok. Pronto, e em termos de tempo é isso, é 2 horas e qualquer coisa em vez de 1 hora. Não. Em vez de duas Não, horas. 2 horas e Em vez 5. de dar mais ou menos ela por ela, sendo que em alguns casos aí, até essas esperas, etc., também são por deficiências de integração. Certo? Das coisas não estarem bem coordenadas umas com as outras. Há outras que não há volta a dar. Sim, nós não podemos ter comboios a passar minuto a minuto. Nem podemos ter em todo o lado, não se consegue ter o sair de um transporte coletivo para entrar logo noutra linha. Não dá para sair do metro e entrar no barco, não é? Logo Pronto. porta a porta. Vocês ainda tinham outra hipótese que era Acho que ainda não vai falar. É com o comboio. o comboio da ponte, não é? Certo? Exatamente. Ok. Então vá. Sai de casa até ao Brasil. Ouçam lá a menina de Correios, faz favor. Sai de casa até ao metro de superfície, do metro de superfície até à estação de comboio, Sim. estação de comboio até entre campos até Saldanha, saio pelo Arco de Cego e ando até, pronto, aqui pelo Civil. Isto tudo dá-me 47 minutos sem tempo de espera, mais 20 minutos sem tempo de espera, pronto, dá 1 hora e alguma coisa, e de volta 2 horas e 20 minutos. O tempo de custo, para mim, como estudante, é zero, mas para uma pessoa que for a comprar um bilhete dá 11,10€ ida e volta. E a emissão é de cerca de 359,19 gramas de CO2. Em vez de 5 quilos. Em vez de 5 Exato. quilos. Ok? Tá. Das duas opções, qual era a que preferias? Qual é que preferes? Sinceramente, eu só não quero andar a Alameda toda. Subir à Alameda? Faz bem. Estamos a falar aqui de 200 metros. Sim, mas eu só queria subir ao autocarro da Alameda até aqui atrás. Isso já se chama comodismo, mas pronto. Às 9 da manhã? Estás a responder sinceramente. Boa. Sim, não, mas estou a dizer, das duas opções, do comboio ao barco, qual é que Comboio? costumas ver? Fazer metro comboio, é? Sim. Mas a de barco é melhor, mas não fica muito tempo. Ok. Eu consegui ser lá. E é mais giro. É. Fica um passeio de barco. O Ferrari também tem uma boa vista. Também é verdade, também é verdade. Também é verdade. Boa. Está bem, muito obrigado. Então, pessoal, agora isto serviu-vos para repensar alguma coisa, deu para verem alguma coisa de uma maneira que não tinham ainda visto bem. Digam coisas, a bola está do vosso lado, ainda. Tudo Não caladinho? tinha bem noção dos quilos que o carro gasta, por exemplo, Ok. de combustível. Pois, eu sei. Mas sim, mas é assim, é óbvio que passávamos disto de carro de combustão, eu também quis fazer este cenário propositadamente. Passamos para um carro elétrico e esses números baixam substancialmente. Os outros todos mantêm-se. Ele continua a demorar o mesmo tempo, continua a ocupar o mesmo espaço na cidade,
e até teve uma pegada ligeiramente superior de produção, que é rapidamente compensada pelo facto de não andar a circular a poluir, ok? É mesmo muito rápido. Mas assim, por exemplo, mas mesmo nesse caso, quando passarmos também os transportes coletivos para soluções de energia elétricas e por aí fora, e não só nos casos dos trajetos mais longos, hidrogênio ou combustíveis sintéticos também já começam a ter algum papel relevante. Nos carros do dia-a-dia, esqueçam, não vai ter. Ainda assim, a questão é, tenho uma noção que é, na realidade, nós somos os privilegiados, porque apesar de haver muitas falhas na oferta, vocês facilmente conseguiram encontrar alternativas em que ganham em tudo, podem não ganhar só em tempo, e mesmo aquelas que perdem em tempo é muito pouquinho, ok? A questão é, esta é a nossa realidade num sítio em que há uma data de anos já começou a haver esta preocupação. Ainda assim, entramos depois num problema cultural, que é os 400 mil que entram em São Lisboa todos os dias de carro e a percentagem enorme dessa gente que não tinha necessidade nenhuma disso. Há situações em que sim, e é raríssimo, se tiver que vir a Cardaco, já me aconteceu, ter que vir para o técnico de carro porque vinha de kart elétrico, atrelado com um kart elétrico atrás, eu não conseguia trazer às costas, certo? Mas a quantidade de gente que está, sozinha no carro, quando podia perfeitamente uma plataforma de boleias, combinar com os amigos. Posso dizer, nós numa empresa implementámos uma série de soluções de mobilidade sustentável. Uma delas foi uma plataforma de boleias. Houve pessoas que chegaram à brilhante conclusão que viviam 4 no mesmo quarteirão e não sabiam. Boa? Passaram a ouvir 4 num carro. Não os conseguimos convencer a não virem de carro. Mas pronto. Há uma série de outras coisas assim, mas aqui sobretudo era para vos dar uma ideia da importância de haver integração. Isto, por exemplo, grande parte do que vocês estão a dizer é por haver já este conceito dentro da área metropolitana de Lisboa de haver esta integração. Há uns anos atrás, acreditem em mim, que isto era muito mais complicado. Quer dizer, também havia muito menos gente e havia muito menos carro, mas se pensarmos numa comparação justa, isto seria muito mais complicado. Mais questões? O que é que vos surgiu mais com isto? A vocês pouca coisa, não é? Sabem quem é que devia estar mesmo aqui? Os nossos professores. É porque aquela pergunta que eu fiz no princípio, que ninguém veio de carro, tendo cá os vossos professores, havia muitas mãozinhas no ar. E depois íamos, e portanto, agora cabe-vos a vocês passarem esta mensagem. Porque eu já tive aqui uma sessão, fizemos um mural do clima aqui no técnico no ano passado, e eu coloquei esta mesma questão e vários deles fizeram um meia-culpa, mas é aquele meia-culpa de está bem, não me chateias. Pronto, e continuam todos a vir certamente de carro e gostam muito de ter aqui lugarzinho para o carro, e na realidade vocês neste momento até têm uma direção que está preocupada com questões de sustentabilidade, mas que não há maneira de sair do carro, e portanto o que vão fazer é um estacionamento subterrâneo. Tem que se continuar tudo a vir de carro. É o que temos. Eu costumo dizer, eu estou nestas coisas porque tenho muita vergonha do planeta que a minha geração está a passar à vossa, e é por isso que ando nisto. Vocês não têm desculpa, e sejam ativos, e ponham, e falem grosso quando tiverem que falar grosso, e ajudem as pessoas, a mudar hábitos numa vida inteira de gente da minha idade é muito difícil. Vocês que já estão a começar a fazer as coisas melhor, ajudem os mais velhos a fazerem esta evolução também. Diz. Eu entendo o que é que está a dizer, que pronto, não é muito a favor do carro e tal, só que o carro, por exemplo, para quem não entra no técnico, para quem não vem ao técnico numa hora de ponta, é um grande aliado, porque imagina, eu sento às 10 ou 11, que já não é, eu não preciso ter que acordar às 8 para estar aqui às 10, é tipo muito tempo, eu não diria perdido, mas é muito tempo que eu poderia estar a dormir ou a fazer outra coisa em casa, a estar neste percurso para vir para o técnico e para voltar também, ou seja, 2 horas a me preparar para vir para o técnico, fico aqui, mas 4 horas, 5 horas, mas 10 horas para me preparar para voltar para casa.
Tipo, o carro até aí é uma boa, mas eu também não trocaria os transportes por carro. Não, mas tenho duas respostas para isso. Se toda a gente fizesse isso, o que tu acabaste de dizer cai logo por terra, porque todas as horas seriam 8h30 da manhã, certo? Estaríamos sempre com esse trânsito, se toda a gente fizesse isso. Segundo, se calhar gostávamos que a Terra tivesse pachorra para nos aturar durante mais umas gerações, não? Não, isso é verdade. Esse é o mais importante de tudo. E isso tem que ser muito mais importante do que o nosso confortozinho daqueles minutinhos por dia. Boa? Eu acho. Sim, eu concordo. Mas imagina, para quem entra às 8 da manhã e sai tipo 18 horas e tal, só consegue chegar a casa às 22, Faltam. para acordar às 8 outra vez, para acordar às 5 horas Aí outra vez. faltam melhores soluções de mobilidade integrada para que essa comparação não seja tão desfavorável para o que é sustentável. É aí sim, é aí que entra. Eu dou-vos um exemplo. Quando se pôs os passos mais baratos, foi uma medida que teve grande sucesso. Na realidade, até, o problema foi que teve até sucesso a mais porque não se preparou a infraestrutura e a oferta para o aumento de procura que aquilo criou. E durante ali uma série de meses, tiveste gente que normalmente já não andava transportes públicos, passou a andar. E depois deixou de andar outra vez porque não lhe apetecia ir assim, e estar não sei o quê, vai montando uma descer para a espera e por aí fora. Porquê? Não se adaptou a oferta ao aumento de procura que se gerou com aquela medida. E isso, lá está, integração, coordenação. É preciso fazer. É assim, obviamente que uma pessoa no autocarro é uma coisa muito sozinha, é uma coisa muito mais insustentável do que uma pessoa num carro. A questão é que muitas vezes nós temos que criar a oferta, e esse é outro dos problemas, por exemplo, no caso dos transportes metropolitanos de Lisboa, nós privatizarmos a oferta e depois, obviamente, para um operador, não é só uma questão de ser mais insustentável, é mais insustentável financeiramente. Ele não está para criar a oferta, ele quer é que o Estado lhe pague, ou alguém lhe pague, para ele criar a oferta, até finalmente aquilo ser rentável. Essa é toda uma outra questão. Mas, da mesma maneira que, sem termos as ciclovias, não temos as pessoas a andar de bicicleta, também sem termos os transportes coletivos e aumentarmos e melhorarmos a oferta, também não temos mais gente a andar de transportes coletivos. E esta é sempre uma pescadinha de rabo na boca incontornável. Eu dou-vos um exemplo, para fechar, dou-vos um exemplo de uma ciclovia que é no norte, de Espinho até Gaia. Estamos a falar de quase 30 km de ciclovia. Há uns anos atrás, eu passei lá quando estavam a construir aquilo e estava um monte de gente contra. Que horror, disparate, por causa de meia dúzia de gatos pingados que andam de bicicleta, agora estamos aqui a roubar-nos espaço aos carros e por aí fora. Tenho-vos a dizer que aquilo ficou acabado em 2020 ou 2021. Neste momento o problema deles é que tem excesso de trânsito na ciclovia. Porque passou... E ao fim de semana então é um disparate. Porque aquilo ainda é lindíssimo, uma grande partes à beira-mar e não sei o quê. Está sempre cheio de gente, de famílias e por aí fora. Mas mesmo durante a semana, às 8h30 da manhã, há trânsito na ciclovia. Porque as pessoas passaram a ter infraestrutura. É muito mais giro isso do que estar... Muita gente usa aquilo, inclusive, para entrar no Porto. Faz a ciclovia desde Miragaia, por aí fora das terras que há por ali, metem-se na ciclovia, Gaia e entram no Porto. E passaram a entrar no Porto de bicicleta também, que era uma coisa absolutamente impensável. Porquê é que isto aconteceu? Porque é que passou de repente a ver essa gente toda? Passou a ver aquela oferta. Andar em bicicleta no meio dos carros a correr riscos? Não. Assim, é a mesma coisa com tudo. Nós temos que criar a oferta. E é aí a importância da mobilidade, da integração intermodal e da coordenação entre decisores. É preciso haver um planeamento para criar estas ofertas. E depois, assim, como vocês viram, inclusive, e eu percebi que alguns de vocês estavam espantados, até em termos de tempo, em muitos casos, as alternativas ganham. Que é aquilo que nós achávamos que nunca nem pensar, não é? Não, essa é aquela parte em que o carro ganha sempre. Não. Até porque são, lá está, 400 mil a entrar e sair em Lisboa todos os dias. Eles estão parados uns atrás dos outros. Não há volta a dar. Ora bem, para acabar, estou no tempo, não estou? Pois é, vou acabar com o turismo mais cedo e tudo. Ora bem, isto é Ecomood. Quem quiser agora a seguir, tenho muito gosto em explicar-vos um bocadinho melhor o que é Ecomood e nós temos sempre, temos, digamos, uma pool de voluntários que, quando temos ações, nós fazemos muita ação prática. Isto que eu estou a fazer aqui é mais raro. Normalmente nós pomos as pessoas a experimentar coisas, experimentar bicicletas, a experimentar as soluções e fazemos muitas ações dessas e nessas ações temos voluntários a trabalhar connosco e quando eu digo a trabalhar é porque é mesmo porque é voluntariado pago, alguns entre os 30
tem os 50 euros por dia, consoante as ações e a duração. Mas quem quiser, manda-me um contacto, ou fica com o meu contacto, manda a dizer que quer e passa a ser considerado. A gente depois tem uma conversa e passa a ser considerado também para poder ser chamado para essas ações. Normalmente o que nós fazemos é, dentro das pessoas que são adequadas para aquele tipo de ação, mandamos uma mensagem ou um e-mail a dizer assim: vai ver isto no dia tal horário. Quem chega à frente primeiro é quem trabalha. Tá? Alguma questão mais? Podem, QR Code, está ali, aquilo é Ecomood, podem apanhar, tem ali o nosso site e as nossas redes sociais, podem entrar em contato connosco e assim vão sabendo também onde é que a gente vai estar a seguir e a fazer o quê. Amanhã vamos estar aqui na vossa feira de empresas com 2 parceiros nossos, um é a Anfuel, que vai trazer umas bicicletas como esta e outras, e mais aquela que eu devia ter em dia, afinal não veio, e a Maria Bike, que é uma coisa muito gira, que eu chamo-lhe uma Trotti Scooter, é um projeto português, que é um veículo, algures entre a trotinete e a scooter, muito gira, e chama-se Maria Bike, também é um nome giro, também vai estar aí. E eles, além disso, também vão estar numa de scouting, portanto, venham falar com a gente. Tá? Muito obrigado. Obrigada.